Quero começar dizendo que meu marido, Jake, é um cara incrível. Estamos juntos há 8 anos maravilhosos e casados há quase 7. Temos nossas dificuldades, como qualquer casal, mas sempre fomos uma boa equipe e superamos tudo o que a vida nos jogou. Isso até agora, até essa situação insana. Umas 2 semanas atrás, eu e Jake voltamos para casa depois de jantar fora. Estávamos os dois bem cansados e doidos para cair na cama. Fizemos nossa rotina noturna normal: tomar banho, colocar roupa confortável, escovar os dentes, sabe como é? Deitamos na cama, demos um beijo de boa noite, apagamos a luz principal do quarto e nos aconchegamos para dormir. Me virei de lado e fiquei olhando a luz noturna nova que Jake tinha comprado para colocar perto de nós. Isso porque não consigo dormir no escuro total. Em minutos, peguei no sono. Acordei do nada, assustada e confusa. Depois de piscar algumas vezes e me concentrar, olhei para o despertador na minha mesinha de cabeceira e vi o horário. 2h32, em vermelho forte. Me virei para Jake e congelei na hora. Ele estava deitado de costas, com os braços parados do lado do corpo, mas a cabeça virada para mim, com uma expressão vazia, mas os olhos arregalados, olhando direto para minha alma. Literalmente parei de respirar. Fiquei encarando aqueles olhos arregalados e sem piscar por alguns segundos até a realidade voltar ao meu cérebro e eu perceber que tinha alguma coisa muito errada. Olhei em direção ao peito dele na hora e vi que estava respirando normal. "Jake? Amor? Você tá bem?" Falei e estiquei a mão para tocá-lo. Seu corpo estava gelado. Isso me deixou mais desesperada ainda. Sentei na cama e fui para cima dele. Sua cabeça virou um pouco e os olhos me seguiram, ainda arregalados e sem piscar. Peguei em seus 2 ombros gelados e comecei a sacudi-lo. "Jake, por favor, acorda, acorda!" Nenhuma resposta, só os olhos dele perfurando minha alma. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu tentava pegar o celular. Peguei o celular na mesinha da cabeceira e comecei a ligar para a ambulância com os dedos tremendo. No entanto, antes de ligar de fato, ouvi um ronco. Senti que congelei de novo, mas por outro motivo. Os olhos de Jake dessa vez estavam fechados, o rosto mais relaxado e os lábios levemente entreabertos, descansando, dormindo normalmente. Deixei o celular cair na cama e fui tocar nele de novo. Seu corpo dessa vez estava quente. Fiquei incrédula por uns minutos, só olhando para Jake enquanto ele dormia profundamente. Finalmente, coloquei o celular de volta na mesinha e deitei de novo. Me virei de lado, de costas para ele, e puxei o cobertor acima da cabeça. De alguma forma, peguei no sono, mesmo ainda me sentindo aterrorizada. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café da manhã e o lado da cama vazio. Os acontecimentos da noite anterior pareciam mais um pesadelo vívido quando acordei. Saí da cama e andei para a cozinha. Jake sorriu quando me viu. "Bom dia, linda!" Ele disse docemente, enquanto colocava um pão do lado de uma pilha de ovos mexidos. "Bom dia!" respondi, enquanto ele trazia meu café da manhã e uma xícara de café. "Dormiu bem?" ele perguntou, enquanto pegava seu prato antes de sentar do meu lado no balcão. Mais ou menos", falei baixinho. Jake me olhou confuso. "O que foi? Por que você não dormiu bem?" ele perguntou. Você se lembra
De ter ficado, tipo, me encarando ontem à noite? Perguntei. Jake ficou ainda mais confuso. Não? Por que eu faria isso? Ele perguntou de volta. Não sei, mas foi muito bizarro. Você estava até gelado. Te chacoalhei e você não acordava de jeito nenhum. Quase liguei para a ambulância. Falei. Jake largou o garfo, levantou da cadeira e, com só um movimento, me abraçou forte. Desculpa, amor. Que coisa horrível. Deve ter sido algum pesadelo estranho. Mas acho que não vai acontecer de novo. Você ainda me ama? Ele disse sentido. O abracei de volta e me aconcheguei em seu peito. Sempre, falei. Os dias seguintes passaram sem incidentes. A experiência estranha tinha sumido da minha mente. Mas em mais uma noite, mais ou menos uma semana depois, acordei assustada de madrugada de novo. Por quê? Não sei. Meus olhos correram pelo quarto antes de parar no despertador. 2h32. Devagar, me virei e olhei para Jake. Nesse momento, soltei um berro. Ele estava sentado na cama, mas com a cabeça virada para mim. Sua expressão era vazia e os olhos arregalados, tão arregalados que parecia impossível para um ser humano. Fui me arrastando devagar para perto dele, sussurrando seu nome. Nenhuma reação. Estiquei a mão para tocar em seu ombro. Gelado de novo. Fiquei encarando aqueles olhos grandes e sem piscar. Não sei o que deu em mim, mas antes de perceber o que eu estava fazendo, dei um tapa na cara dele com toda a força que eu tinha. Mas foi como dar um tapa numa pedra, frio e imóvel. Ele não reagiu de jeito nenhum. Fiquei paralisada enquanto o via deitar devagar, com os olhos nunca piscando ou desviando dos meus. Me virei para pegar o celular de novo, mas no momento que fiz isso, desviando o olhar dele, ouvi seu ronco. Virei a cabeça. Jake, mais uma vez, dormindo profundamente, olhos fechados, olho relaxado. Peguei meu celular na mesinha e saí do quarto, indo para o sofá da nossa sala de estar. Liguei a luz e peguei o cobertor do sofá. Me aconcheguei nos cobertores enquanto deitava nos almofadões mais ou menos confortáveis. Pesquisei na internet sobre terrores noturnos, tentando me convencer que era só isso. Não importa o que eu lia, não conseguia me forçar a voltar para o quarto com ele. Acordei assustada de novo, só que dessa vez na sala e com a luz do sol lá fora. Meus olhos finalmente pararam no rosto preocupado de Jake. O que você tá fazendo aqui, amor? Ele perguntou. Você fez de novo. Dessa vez você ficou sentado. Quase não parecia humano. Você tá me assustando, Jake. Eu disse, com os olhos cheios de lágrimas. O rosto de Jake suavizou, enquanto ele me abraçava forte. Toda essa situação me deu medo até de tocar nele. Ele pediu desculpas de novo, disse que precisava correr para o trabalho, mas prometeu que ia ligar para o médico. Concordamos que um médico poderia ajudar. Me acalmei e fui acompanhá-lo para fora. O mais próximo que o médico conseguiu agendar foi uma consulta na semana seguinte. Eu estava com medo todas as noites e quase não dormi na cama com Jake, mas ele implorou para eu tentar de novo. Mais umas noites se passaram sem incidentes. Comecei a relaxar de novo. Foi aí que chegamos à noite de ontem. Acordei com a visão borrada no começo, muito confusa com o que eu via. Depois de piscar umas vezes, senti um grito sair da minha garganta. Jake não estava deitado do meu lado, nem sentado. Ele estava em pé do lado da minha cama e inclinado sobre mim, a poucos centímetros do meu rosto. Seus olhos arregalados, sem piscar e saltados, a pior coisa que eu já tinha visto.
A expressão era vazia como antes, mas diferente da última vez, ele não parecia ser mais ele mesmo. Sua pele era quase cinza e envelhecida, a boca esticada demais numa linha firme, bochechas fundas e aqueles olhos horríveis queimando minha alma. Minha mente ficou em branco, paralisei de medo. Em um movimento, seus lábios esticados se contraíram da forma mais estranha, e veio a voz. Eu tô te vendo. Não era a voz de Jake. Era grave demais, rouca demais e velha demais. Finalmente, minha adrenalina entrou em ação. Me virei e rolei para longe dele, para fora da cama. Saí correndo do quarto o mais rápido que pude, ainda sentindo aqueles olhos horríveis grandes e saltados em mim. Peguei as chaves do carro e saí correndo de casa. O carro não conseguia ligar rápido o suficiente. Quando o motor rugiu, disparei da garagem e entrei na estrada. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu acelerava para longe de casa e daqueles olhos assustadores. As memórias então vieram à tona. Gritei e chorei enquanto todas as visões que eu tinha trabalhado tanto para bloquear na minha mente voltaram. Eu já tinha ouvido aquela voz antes. Na noite em que ouvi essa voz pela primeira vez, Jake tinha implorado para eu ficar em casa, mas umas amigas iam sair para beber em bares e me recusei a ficar para trás. Eu tinha um problema com álcool e só piorava. Prometi para Jake que ia tomar só 1 ou 2 cervejas, dei um beijo de tchau e fui. A próxima coisa que me lembro daquela noite é que sei que já passava das 2 da manhã e eu estava no volante do meu carro, bêbada. Fiz as curvas rápido demais, o rádio desligado, mas eu cantava a plenos pulmões quando uma figura apareceu na estrada. Meu cérebro não estava registrando nem reagindo rápido o suficiente. Quando pisei no freio, já era tarde demais. Eu atingi aquela figura com força. O carro derrapou e parou, e a figura estava no meio da estrada, a alguns metros do veículo. Fiquei olhando para o painel do carro antes de sair dele. 2h32 da madrugada. Corri para ver o que era, implorando que fosse algum animal. Não era. Era um senhor, com os olhos arregalados e saltados, olhando para mim. Ele estava muito machucado. Ouvi a voz dele, grave e rouca. Ajuda! Eu tô te vendo. Entrei em pânico. Se eu ligasse para a polícia, ia perder tudo. Tudo sendo Jake e o que tínhamos construído. Eu ia pra cadeia, responderia por homicídio. Olhei para os meus arredores. Tudo era mato, umas casas mais longe na estrada, completamente escuras, sem luzes, sem pessoas, sem testemunhas. Com certeza, outro veículo ia aparecer e ajudar. Não tinha garantia de que o velho ia sobreviver de qualquer jeito. Olhei de volta para minha vítima. Me desculpa, eu murmurei. Corri de volta para o meu carro, desviei do velho e disparei pela estrada. Entrei na garagem de casa e corri para dentro. Jake estava dormindo profundamente. Fiquei embaixo da água quente no chuveiro, me convencendo de que ninguém tinha visto e que outra pessoa iria ajudar. Meio que acertei, porque saiu a notícia no jornal no dia seguinte, e embora ninguém tivesse visto, demorou umas horas para outra pessoa aparecer. Já era tarde demais. O senhor tinha demência e saiu de casa enquanto a neta dormia. Entrou na estrada e teve um destino horrível pelas minhas mãos, por causa das minhas decisões tolas. De alguma forma, me convenci de que ele não sobreviveria. Não ia adiantar nada eu estragar minha vida. Bloqueei desde então o evento horrível da minha mente e jurei parar de beber. A vida continuou e as coisas ficaram normais, até melhores que o normal. Não percebi que a primeira noite em que encontrei meu marido me encarando foi o aniversário de 1 ano do incidente. Agora,
Tudo faz sentido. Se o fantasma do velho realmente possuiu Jake, ou se isso é um efeito colateral de uma culpa no subconsciente, não faz diferença. Ele está me assombrando. Estou contando essa confissão do meu quarto de hotel. Deixei meu notebook no carro no dia anterior. Que sorte, né? Para meu amor Jake, sinto muito por ter dado aquele tapa na sua cara. Para o senhor que matei, sinto muito pelo que fiz com você. Pretendo me entregar. Eu tinha medo da cadeia, mas agora tenho mais medo da assombração, que quer vingança. Que isso quebre de uma vez por todas essa maldição. Até a próxima. Obrigado.